Bom dia a todos. Que bom estarmos aqui juntos novamente nesse domingo abençoado. Que bom, que bênção estarmos aqui. Vamos começar? Vamos relaxar os corpos físicos, vamos aproveitar esses fluidos amorosos que todos nós estamos recebendo. Nosso trabalho, na verdade, nosso tratamento espiritual está todo aqui, né? Se complementam com os passos, mas as equipes espirituais superiores estão aqui, dando esse tratamento de amor, de luz, saúde e paz para todos nós. Então vamos aproveitar, vamos fechar nossos olhos e vamos absorver, receber amorosamente todos esses fluidos de tratamento, relaxando o nosso corpo físico e abrindo a nossa mente com o pensamento em Jesus e agradecendo por essa oportunidade de aprendizado que vamos ter e que todos nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Graças a Deus. Hoje, nosso palestrante é o Fábio Pires. Gente, eu estava assim há um ano marcando com o Fábio, porque ele é muito... Difícil. Não, ele é corrido, né? Ele faz muitas palestras, ele é espírita desde 88, ele tem diversas obras, mais de 18 obras. Ele trouxe algumas aqui, né? Depois terminar a palestra, quem quiser adquirir uma das obras dele. Todas as obras dele vão para o Recanto de Luz, em Manchega, que é uma casa espírita, onde ele é dirigente e responsável, e é uma casa de cura, uma casa de tratamentos espirituais, cirurgias espirituais de cura. É um trabalho maravilhoso que eles fazem lá. Inclusive, eu conheci o Fábio nas redes sociais, ele fazendo uma palestra de um dos livros dele, Medicina do Além, que é um livro maravilhoso, com dicas assim de saúde, de equilíbrio, e ele conta também no livro Casos de Cura do Recanto de Luz. Fábio, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Bom, antes de mais nada, eu peço desculpas, é que na verdade esse ano foi complicadíssimo, porque nem tanto por atividade, claro, teve as problemas, mas minha mãe ficou 140 dias hospitalizada e aí tive que cancelar uma coisa e outra, né? Agora é minha sogra, né? Aliás, foi por um triz que eu estou aqui. Foi por isso que eu fui buscar minha irmã, minha esposa, que a mãe ela passou mal, senão estaria eu que estaria lá, né? Sim, com certeza. Então, por um triz eu não vi, mas não por decisões minhas, né? E queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sempre gostei, já vim algumas vezes, sempre gostei de estar aqui. E eu gostaria de começar explicando por que surgiu o que está escondido nos abismos, né? Eu não sou palestrante de profissão, começa por aí, né? E nem acho que estava no meu programa reencarnatório como palestrante. Por isso que eu falo, eu vim aqui para compartilhar. O meu trabalho está todo voltado, na realidade, ao Centro Espírita e as atividades de lá. Mas desde que eu comecei esse trabalho, eles sempre pediram que eu escrevesse alguma coisa e depois divulgasse. Mas sempre cercearam minhas asas para que eu não fosse um palestrante. Por isso que eu falei, isso aí eu já tenho certeza que não faz parte do meu programa reencarnatório, embora eu goste muito. Em 2015, eu até lembro a data, 14 de outubro de 2015, 14 horas. Ele sentou um espírito pesado. É o 14h46. Isso eu guardo bem, porque foi bem emblemático. Eu fui visitar minha sogra. Na verdade, eu tenho dois casamentos, eu no segundo casamento. No primeiro casamento, minha sogra estava já em coma, e nós visitamos, eu e a Cris visitamos, e chegando lá, ela já estava sem sentidos, e tinha recebido uma psicografia no dia anterior. Eu falei, cacete, né? Animismo ou alguém queria se aproveitar da situação, né? E
minha ex-cunhada, ela falou assim, não sabe por que veio. E era consistente a psicografia. Não sabemos por que veio e para quê, mas eu acho que é para você. E lá estava escrito na psicografia, assim, não se furte, a escrita tem um poder imenso. Não se furte de estudar o que está escondido dentro dos abismos. Eu achei o tema interessante. Não confio na psicografia, mas eu achei um tema bastante interessante. Mesmo porque eu nunca tinha feito estudos nessa área, né? Sempre fiquei da terra para cima, umbral para cima, né? E abismo, nós estamos falando do que está por debaixo da terra, né? Eu falei, pelo sim, pelo não, vou estudar. Não tinha nada, não tinha muito conhecimento a respeito. E como eu tenho muito receio com relação ao que a gente estuda, escreve e propaga, eu sempre me baseio completamente no Kardec, Chico, André Luiz, Emmanuel, alguns estudiosos como o Hermínio Corrêa de Miranda, que para mim é um ícone, né, nessa área, o José Colano Pires, são ícones. Esses a gente pode utilizar de forma confiável, né? Mesmo eles tendo também subido por uma mudança de ideias, né? Por exemplo, o próprio Herculano Pires teve coisa que ele teve que mudar com relação à concepção dele, em função dos tempos. A gente muda as crenças e valores com os nossos tempos, o modo como a gente pensa. E eu comecei estudando Kardec, fiz na realidade uma pesquisa em toda a obra de Kardec, o Pentateuco. São mais do que 5 livros, na verdade a gente fala Pentateuco, mas são mais do que 5 livros, e a Revista Espírita, e achei muito pouco, praticamente nada a respeito do que se encontra debaixo da terra, né? E até entendo, não era a época para que isso fosse falado ou escrito, já tinha dores de cabeça demais para escrever. Se ele fosse adicionar esses temas, então teria sido crucificado. E estudei André Luiz, e André Luiz eu achei bastante coisa, apesar de ter lido várias vezes a obra toda dele, eu achei vi coisas que eu não tinha visto, nem enxergado na realidade, que falava sobre exatamente a existência espiritual debaixo da terra, né? nos mundos dos precipícios e também debaixo do mar, nos oceanos, nas fossas, águas mares e assim por diante. Naturalmente, por causa da própria obra de André Luiz, me reverteu ao Antigo Testamento. Falei, deixa eu ver o que a Bíblia diz, né? Mesmo por algumas menções do próprio André Luiz. E aí fiz uma pesquisa no Antigo Testamento e foi curioso como surgiu, por exemplo, todos esses conceitos desses capetas, desses demônios, desses abismos, desses infernos que se encontram debaixo da terra. Porque o que tem lá debaixo da terra é um inferno, realmente, não um inferno católico, mas é um verdadeiro inferno, né? E é curioso como isso surgiu na parte final do Antigo Testamento. Não se falava dessas coisas antes. Não existia demônio, não existia um Lúcifer, não existia um inferno. Existia menção de vida debaixo da terra. O que há em cima do ar, o que há no ar, o que há em cima da terra, o que há debaixo da terra. Fala em vida, inclusive nas profundezas oceânicas. Tem umas 3 menções disso, né? E nós sabemos que depois houve uma influência muito grande grega, porque os gregos já falavam no Hades. O Hades era o mundo dos mortos, né? E a localização do mundo dos mortos era realmente debaixo da terra. Não porque isso fosse ruim, porque nós tínhamos os Campos Elíseos, que era onde que iam as pessoas boas, e tínhamos o Tártaro, que era o verdadeiro inferno, né? E foi assim que a Bíblia começou a falar de Sheol, que eram os mundos debaixo da terra. O mundo dos mortos ficava debaixo da terra. E só muito próximo da época de Jesus é que começou a aparecer essa questão dos condenamentos, das punições eternas, né?
e a figura desses dragões, a figura desses monstros que se encontram nessas regiões. Então, claramente deu para perceber que o próprio Antigo Testamento já falava de existência de vida, mas que vida? Não nós, porque a gente não tem condições de estar lá, mas espiritualmente sim, nós temos condições de estar em qualquer lugar, dependendo do nosso nível vibratório, ou nós ascendemos ou descendemos, né? Ou vamos para lugares umbralinos e assim por diante. Isso também depois eu acabei fazendo com o Novo Testamento. E tudo isso sempre registrando já, pensando no livro, né? No que está escondido nos grandes abismos. E eu comecei um capítulo sobre o Apocalipse nesse livro, porque o Apocalipse ele é cheio de referências a respeito desses personagens. Dragões, bestas, né? A besta apocalíptica que todo mundo conhece. Só que o capítulo ficou tão grande que saiu um livro. Saiu um livro antes. E no Apocalipse fala bastante, sim, dos dragões que nós ouvimos falar e muita gente não aceita. Esses monstros e assim por exemplo. Somos nós, na realidade, quando nos degradamos ao ponto de deformarmos espiritualmente e assumirmos formas desse jeito, monstruosas, né? Inclusive no Apocalipse ele tem uma menção interessante e que levou depois Miramês a explicar que aliás Miramês muita gente não aceita, e ele é orientador espiritual de muito espírito grande que a gente conhece, sabe? Santo Agostinho, por exemplo, o orientador dele é Miramês, né? Mas dentro do meio espírito ocorrem umas coisas muito engraçadas, sabe? Um pouco conhecimento, estudo e muita gente falando bobagem, né? E o Miramês ele comenta uma coisa sobre esses dragões que se encontram no Apocalipse. O Apocalipse, no capítulo 20, diz o seguinte: desceu do céu um anjo com uma corrente e a chave do abismo e prendeu o dragão, o espírito das trevas, o espírito maligno, por 1000 anos, e depois ele seria solto por um tempo e depois seria novamente confinado, né? Nós temos exatamente a explicação do aprisionamento de espíritos para que Jesus pudesse encarnar na Terra e não tivesse tanta dificuldade no trabalho de trazer e difundir a Boa Nova. Conta-se que aproximadamente 2 bilhões de espíritos, muito ainda rudes, muito brutalizados, foram aprisionados numa região chamada Acusado e durante 1000 anos ficaram presos para que não atrapalhasse. Mais ou menos foi 1000 anos o processo de, digamos assim, densificação de Jesus perispiritualmente falando, para que ele pudesse reencarnar, né? E depois ele seria solto por um pouco de tempo. E quando a gente pensa 1000 anos depois de Jesus, a gente entra no período mais negro do cristianismo, que são as cruzadas. 1085, com Pedro, o eremita, bradando um grito lá em direção a Jerusalém para salvar o santo sepulcro da mão dos muçulmanos, né? Ele acabou não chegando lá, porque quando ele estava no território dos atuais eslavos, né, ele foi derrotado. Mas é o período, inclusive Emmanuel, que ele comenta no seu livro A Caminho da Luz, que nós conhecemos a Inquisição, nós não conhecemos fatos da Inquisição. E tem pessoas que são incapazes de lerem alguma coisa sobre a Inquisição, tamanha bestialidade que foram cometidas naquela época. E o Emmanuel, jocosamente, ele comenta, é que vocês não conhecem a época das cruzadas. O pessoal da Inquisição já eram espíritos adiantados, em comparação aos da cruzada. O próprio Emmanuel, inclusive, ele comenta nesse livro que os efeitos do que aconteceu na Palestina se sentem até hoje, vibracionalmente. Tamanha barbárie que houve naquela época, né? E de onde vinham esses seres que acabaram depois
se reencarnando, e obviamente eles iam buscar o quê? Os lugares onde havia poder, autoridade, a riqueza. São espíritos atrasados, eles querem riqueza, querem autoridade. Eles iam para os dois focos principais de riqueza do mundo ocidental, que era o clero da Igreja Católica Apostólica Romana, o clero, o alto clero, e os senhores feudais. Pedro Eremita era um senhor feudal. Não existiam ainda reis, eram todos senhores feudais. Os francos, os trogodos, todos esses tinham formado reinos. E de lá começou a acontecer toda essa barbárie. E tem um capítulo do Apocalipse que ele fala que a besta veio do mar. A besta, que inclusive Emmanuel ele fala, a besta tem um número, e esse número é de um homem, e esse número é 666. E 666 é exatamente a soma dos algarismos romanos dos 3 títulos que o Papa Bonifácio III recebeu do imperador romano para que ele se transformasse Senhor absoluto da Igreja. E esses está em latim, mas é mais ou menos traduzindo da único representante de Deus aqui na Terra, Senhor absoluto do clero e único representante do nosso Senhor Jesus aqui na Terra. Pegando essas 3 frases, cada uma delas, se somar o algarismo romano, dá 666. Quem faz essa conta é Emmanuel, está no caminho da luz, não sou eu que faço essa conta. Então, o clero, na realidade, representou um período extremamente negro da história da humanidade, durante 1260 anos, os 42 dias que se encontram no Apocalipse, que se transformados em dias lunares, que eram os anos hebreus, dá exatamente 1260 dias. Então, há referência, sim, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a respeito da existência desses seres. E eles têm suas organizações. Eles são pessoas que foram irmãos nossos, que falharam demais e acabaram se encontrando nessas regiões. Nós sabemos que nós temos um campo morfológico, que é o nosso perispírito, eu chamo de psicoesfera, tanto faz. Isso foi descoberto, inclusive, pelos russos, foi descoberto por um americano, um médico americano, em 1935. Mas os russos provaram a existência do perispírito. Eles não deram esse nome. Eles chamaram de um campo eletromagnético com características morfológicas. Então, se a senhora é desse jeito, é porque teu perispírito mantém a senhora dessa forma. É nosso molde. Tanto que se a senhora desencarnasse agora, não vai acontecer isso, mas se desencarnasse agora, aquela senhora viria exatamente a senhora espírito. Você, porque a senhora vê, eu estava do lado do vi, mas que é engraçado, parecido com morto, ou com morto, porque na realidade o corpo físico é espelho, na realidade, do nosso campo eletromagnético que dá forma, E esse campo eletromagnético da forma, ele pode se deformar, dependendo das nossas características mentais. Por isso que o espírito de luz é tão bonito. A gente vê a veneranda irmã Sheila, uma senhora lindíssima. A gente imagina Jesus, deve ter sido um homem maravilhoso, muito lindo, pelo menos os relatos, são de ser. Por quê? Porque na realidade o equilíbrio mental que o ser tem é natural você representar a beleza. Inclusive Jesus, segundo Emmanuel, o objetivo dele na Terra, quando ele concedeu o planeta Terra, que ele recebeu o planeta Terra para ser governador espiritual, uma das objetivos dele é a beleza. Queria fazer desse planeta um lugar lindo, bonito. E conseguiu, A gente é que atrapalha um pouquinho, mas ele conseguiu, E voltando agora, pegando o gancho. Então, esses seres, na realidade, eles têm um campo eletromagnético. Isso são ondas, segundo a física, Minha origem é engenheiro, então eu sou engenheiro, então a gente estuda essa parte de ondas eletromagnéticas. Toda matéria é onda,
quem ensinou isso foi o Albert Einstein, né? E nossa vibração depende da nossa evolução espiritual. O espírito de luz, ele é um espírito que vibra numa frequência altíssima, é uma onda ultra curta e tem uma amplitude grande, né? E o espírito muito atrasado, ele é slow motion, uma onda muito comprida, frequência baixíssima, né? E uma amplitude muito baixa. Quem explica isso é André Luiz, né? Então, quando a gente desencarna, a gente vai para onde nosso padrão vibratório permite e não para onde a gente quer. À medida que a gente sai daqui para cima, o campo vibracional é sempre de uma frequência maior. E daqui para baixo, o campo vibracional é de uma frequência extremamente baixa. O que acontece? Você desencarna, você é pesado. Na literatura eles falam ser pesado e ser leve, né? Na verdade, está relacionado ao campo eletromagnético. O espírito que é muito trevoso, ele desce automaticamente. Do túmulo, pum, desce. Desce automaticamente, né? Isso é uma representação de algo que eu vi André Luiz. Ele foi enterrado e já como espírito desceu para baixo da terra. E o espírito que é de luz, ele já sobe naturalmente. E é por isso que existe a diferença aqui. Você não pode entrar em nosso lar. Eu estou olhando para você, mas não quer dizer que seja você que não pode entrar em nosso lar, tá? Nem todo mundo pode entrar em nosso lar. Eu sei que eu não posso entrar em nosso lar, porque eu não tenho frequência vibratória para estar dentro do nosso lar, né? Isso é o que nos separa no mundo espiritual e que não é uma punição. Por isso que não existe a punição. A gente fala, foi punido por Deus. Não existe isso. Nós nos punimos. E nos punimos por causa da consciência e por um fator físico, que é o nosso campo vibratório, né? Então, por exemplo, se eu vou para um grau, é porque na realidade meu padrão vibratório é de um grau igual a um grau. Se eu subo e vou para uma Alvorada Nova, por exemplo, onde fica a veneranda Irmã Sheila ou venerando o Carvalho Schutel, é porque eu tenho frequência vibratória para estar lá. E se eu sou pesado, mas não tão pesado, eu fico zanzando por aqui. Nós estamos cheios de espírito à nossa volta. Estamos cercados de uma testemunha, uma nuvem de testemunha, de acordo com Paulo de Tarso, né? Mais ou menos assim, 7 para cada um. Né? Já imaginou? Né? Eu costumo dizer que você nunca está sozinho. Nunca. Eu até brinco com as crianças e digo, não coloque o dedo no nariz escondido, porque deve ter gente do teu lado, está olhando, né? E mesmo dentro do banheiro, pode ter gente lá dentro. É verdade. A gente não, ainda bem que não para pensar nessas coisas, tá? Mas é verdade, né? Você está vendo televisão, tem gente aí assistindo com você, agora esqueci o nome dele. Foi bom que esqueceu, porque eu não deveria estar mencionando esses nomes, mas foi bom que eu esqueci. E quando você está vendo alguma coisa elevada, tem gente elevada também assistindo, né? Eu ia falar da Atena. Escapou, né? Quando você está cercado de espírito que adora sangue, que adora porcaria, né? Não deveria, mas às vezes puxa a orelha e é tudo bem, certo? Eu ainda sou um ser bastante inferior e eles vão ter que me aguentar ao mesmo tempo, né? E eu falei tudo isso porque essas divisões fazem com que existam esferas espirituais que na realidade a própria Eugorina Cunha, Imagens do Além, um estudo sobre a cidade do nosso lar, que é uma coautoria com o Chico, o Franciscano Xavier, ele explica que nós temos esferas espirituais, 5 debaixo da Terra, esferas, e 7, acima da Terra, do planeta Terra, a partir daqui para cima. E aonde se localizam os espíritos desencarnados de acordo com o seu padrão vibratório. Simples assim. Simples assim. Então a gente não se põe. Simplesmente levamos por onde é que é
o nosso lugar correto de ficar. E nessa divisão que o Chico falou, isso é uma classificação, e classificação é sempre debatível, mas vale, né? Assim como os próprios espíritos responderam para Kardec, que as 10 leis que ele colocou lá, baseadas nas comunicações dos espíritos, é uma classificação mais serve, né? E até falaram que a última é a mais importante, a lei do amor, da caridade, né? E desse jeito nós temos 5 esferas espirituais daqui para baixo. E os dragões que estão, isso não está mencionado nesse livro, mas os dragões que são os grandes poderosos dos mundos das trevas se encontram mais profundamente. Assim como os dirigentes do mundo espiritual, os dirigentes nossos, se encontram na última esfera, que é das diretrizes governamentais. Né? Então nós temos uma hierarquia entre nossos mentores, que são responsáveis pela governança dos países, dos continentes, das instituições, até os governantes desses mundos trevosos, que são os dragões mesmo, que se encontram nas profundezas. A densidade deles, espiritual, é tamanha que eles não têm condições de subir à superfície. E o destino deles vai ser a migração. Muitos deles já estão sendo retirados daqui e levados para planetas primitivos. Né? E se eles reencarnassem, primeiro, eles não têm condição vibratória, mas se eles reencarnassem, eles destruiriam a organização feminina e o feto. Tamanha densidade, tamanha energia negativa e também problema de frequência vibratória, não teriam condições nem de reencarnar. Então eles seriam levados para lugares primitivos, aonde há condições para reencarnarem naqueles seres que são nossos primatas, são nossas origens. Lembra da época do Homo erectus, o Homo sapiens? O Homo sapiens foi o início da nossa classe nominal, o Homo sapiens. Aí nós recebemos a capacidade de reflexão com o Homo sapiens sapiens, há uns 40, 70 mil anos. Os paleontólogos dizem isso, e Emmanuel também fala isso, né? Essa classe que nós pertencemos, dos primatas, é dos Homo sapiens. É muito interessante alguns programas, eu sou de origem italiana, então eu domino italiano. Alguns programas de origem da Itália sobre as nossas origens, falam dos homens de Neandertal e dos Homo sapiens. Foi nessa época, uns 200, 300 mil anos atrás, que nós surgimos. Né? Nessa época, a própria constituição física era extremamente rude. Então nós tínhamos condições de reencarnar, porque nós materialmente éramos muito rudes, estávamos muito ligados, muito próximos a essa frequência. Então esses dragões, eles vão acabar reencarnando nos primatas de uma outra capela da vida, né? Os capelinhos vieram para cá e aqui estão indo para outros lugares bem primitivos mesmo. E não é punição, tá vendo? Ao contrário. Se você tem um tigre e esse tigre está colocado no meio de São Paulo, é injusto dos dois lados. É injusto com a população, porque ela não merece estar do lado de um tigre, um ser extremamente bestial, e o tigre também não merece. O tigre não merece estar no meio de São Paulo. O lugar dele não é aí. O lugar dele é na selva. Então o lugar de um tigre é na selva. O lugar dessas pessoas é estar num lugar que seja condizente com o padrão vibratório deles, espiritual e também físico, físico é aquele espírito que eles têm. É por isso que eles estão sendo destinados lá. A gente brinca falando que é para um retiro espiritual, uns 5.000 anos, de 6.000 anos e tal. Você vê que tem capelino que está aqui há 15 mil. Vocês estão de frente de um deles, por exemplo. Certo? E tem capelinos que permanecem até hoje aqui, 15 mil, 20 mil anos. Não foram todos não. Não foram todos não. Eu desculpe,
E os gatos permanecem quanto tempo na Terra? Os Gatos. gatos, eu não sei. É que eu conheço um só, eu. Os gatos é interessante. Mas e isso faz com que haja, na realidade, uma graduação do fundo até aqui e daqui para cima, né? Nós estamos próximos, muito próximos de um grau grosso, de acordo com essa classificação. O grau é dividido em 3 camadas: um grau grosso, um grau médio e um grau onde se encontra a cidade Nosso Lar. Eu costumo dizer que é um grau light, né? Tem um grosso, médio, o outro é light. Um grau light. Na verdade, o Nosso Lar ele está entre a fronteira do umbral light e a próxima esfera espiritual, que é das artes e cultural, que é uma esfera onde se encontra a cidade de Alvorada Nova. Nós sabemos disso através do próprio Carvalho Schutel, né? Nos livros do Albert Glasser, que foram coordenados pelo venerando Carvalho Schutel, já ele desencarnado, né? E nessa esfera, que é das artes e cultural, onde se encontram aqueles mais próximos ao desenvolvimento do planeta Terra. A senhora está com medicina do além. Isso na cidade de Alvorada Nova, que fica nessa esfera, se encontra o Hospital de Sheila. A medicina do Hospital de Sheila está 50 anos à frente da medicina da Terra. É por isso que ocorrem essas coisas que acontecem por cirurgia espiritual. Eles trazem essa medicina que a gente não tem. Eu vi curas de câncer de pessoas desencarnadas. A prioridade, não sei com o que eu estava falando, a prioridade, são pessoas que às vezes saem do hospital e vêm e depois voltam para o hospital. Desencarnadas. A medicina já disse, ó, 2 meses, 3 meses, aproveita a vida, né? E já vi curas, assim como eu já vi muita gente desencarnar, mas já vi curas de pessoas que não existe mais solução. Eu lembro de uma pessoa que tinha câncer desde a unha do pé até a mente, até o cérebro, e em 8 meses estava curado. Durante 2 anos fez tratamento, se curou de um câncer, e ele não conseguiu fazer tratamento da Terra, porque ele não conseguiu tratamento no SUS. E na hora que ele conseguiu a cirurgia, abriram ele, não tinha nada, absolutamente, totalmente curado. Porque a medicina dessa esfera está adiantada. Lá se desenvolvem todas as ciências e a cultura. E à medida que Jesus permite, chega aqui na Terra. Por exemplo, o remédio do câncer, eu sei que já existe há pelo menos 20 anos no mundo espiritual. Por que a gente não tem? Porque faz parte do nosso programa reencarnatório passar por essa fase que é do câncer. Nós vivemos a era do câncer. É só ir no Sheila, nós temos 70, 80, 90 casos no estado de cura só de câncer. E aumenta cada vez mais, né? Então, nessa esfera espiritual das artes e cultural, se desenvolve a medicina, se desenvolve a engenharia, se desenvolve as artes, a cultura, que à medida que Jesus permite, dá autorização, chega aqui na Terra, por inspiração e por intuição. Você sabe que nós estamos falando sobre inspiração e intuição, né? Acima dela tem uma outra esfera que nós temos muito pouco relato sobre ela, que se chama Esfera do Amor Fraternal. Lembra do Asclépio de André Luiz, em que ele se materializa na cidade de Nosso Lar? Ele se materializa na cidade de Nosso Lar e passa orientações para 4 grupos de trabalho, uma delas estava André Luiz. Ele é um espírito dessa esfera do amor fraternal, que tem um perispírito muito mais sutilizado do que o perispírito de quem mora em Nosso Lar, e ele precisa se materializar, entre aspas, para ele poder ser visto no Nosso Lar, porque ele já é um espírito muito mais adiantado. E o mentor, ele fala, o Asclepio são espíritos que reencarnam a cada 600 anos em missão. Ele já não tem mais resgate nem provas.
E acima desta, dos dirigentes. Não, Jesus não fica nessa esfera. Jesus é uma ordem crística, né? Ele fica num lugar que nós nem imaginamos. Mas, por exemplo, Ismael, que é o responsável pelo país, é o responsável pela federação, provavelmente está nessa esfera. Todos esses, Iléu, que é o responsável que era responsável por Portugal, não sei se ainda é, ficam nessas esferas. Eles são responsáveis. Como é que eles conduzem a evolução do planeta Terra? Eles são todos funcionários de Jesus, né? Eles dizem que é funcionário de Jesus, né? Aqueles que não veem. Eles conduzem passando as ordens de cima para baixo, como numa corporação. O presidente não desce para falar com o cara que está na prancheta. Hoje não existe mais prancheta, mas existiam pranchetas no passado. Ele passa um memorando, nem é memorando, né? Agora é um e-mail, um WhatsApp. Vai para uma esfera inferior, a esfera inferior menor, né? Do nível inferior, se prepara para passar essas ordens, essas atribuições para a esfera onde se encontra a Alvorada Nova e de lá para cá. É desse jeito que funciona como uma corporação. Tem um presidente, vai para os vice-presidentes, diretores, gerentes, supervisores e depois vai para o peão de fábrica. Peão do chão de fábrica, somos nós. Estamos aqui, né? Pessoal do chão de fábrica. No mundo trevoso é exatamente igual. E eles têm uma coisa que nós não temos aqui na Terra, aqui, encarnados: disciplina. Porque qualquer ato disciplinado é punido com uma severidade que nós nem imaginamos. Eu trabalho em desobsessão há 16 anos e já tive muitos contatos com espíritos que eram mandados por esses trevosos para realizar, por exemplo, os trabalhos de destruição lá do Recanto dos Mancheiros. A gente não faz outra coisa que se proteger dos ataques dos trevosos, como vocês também. E nós somos um problema para esse pessoal, né? Nós, na realidade, estamos ajudando, ou deveríamos estar ajudando, no próprio processo de evolução do planeta e das pessoas. E é tudo o que eles não querem. Eles querem manter o status quo. Por quê? Eles querem poder, riqueza, autoridade e manter as coisas como estão. Já que eles não conseguem subir a barra, eles querem baixar a barra, né? Em todos os sentidos. Eles não conseguem subir para a superfície fisicamente, eles também não conseguem evoluir, então eles querem que todo mundo fique por baixo, que aliás é um comportamento natural do ser humano, né? Em vez de você querer se melhorar, você quer abaixar o que está melhor, né? Nós não fazemos isso com as pessoas, a gente derruba quem está na nossa, que incomoda. Por que incomoda uma pessoa que está à frente da gente, em todos os sentidos? Porque isso mexe com a nossa consciência de que nós deveríamos estar fazendo o mesmo trabalho, mesmo esforço evolutivo, mas dá trabalho, né? Isso implica em muito trabalho e é preferível ficar sentado no sofá, né? Eu falo que nosso maior problema no planeta Terra é a existência de sofás. A gente adora ficar sentado no sofá, quando eu devia tirar o traseiro do sofá e ir para o trabalho, para a luta, para buscar o que é melhor para a gente, né? Então, por causa disso, eles têm toda uma organização no sentido inverso. E tem todos, como se fossem eu falo vice-presidente, eles não usam nem a espiritualidade de luz e nem os trevosos usam esse tipo de classificação. Mas eles passam das esferas inferiores, das ordens, para as esferas menos inferiores, e tem aqueles que saem desse último círculo, debaixo da Terra, e vêm atazanar nossas vidas. E tem os que estão aqui na Terra já, né? Esses espíritos que não conseguem, nem descem nem sobem, que acabam sendo pau mandado pelos trabalhos que o pessoal lá de baixo pede. E tem aqueles que encarnam e que também são trevosos. Segundo a Irmãs do Fogo, a Irmãs do Fogo Espírito, a Irmãs do Fogo, lá com o Oliveira, lá o Lírios, eu nunca consigo lembrar o nome. Vanderlei, mas o nome do livro é Lírios de Esperança. Lírios de Esperança. Existem 4 bilhões de espíritos que fazem o mal porque gostam de fazer o mal.
Nós somos 30 bilhões no planeta Terra. 30 bilhões. 4 fazem o mal porque querem fazer o mal, gostam de fazer o mal. E 1 bilhão está encarnado. Nós somos 8. Né? Conseguiu-se fechar a conta com a pandemia, sem pandemia, né? 8 bilhões e 400. 1 bilhão. Para cada 7 de nós, tem um trevoso do nosso lado. Aqui nós somos 40. Adoro fazer essa brincadeira. Eles não estão aqui, não se preocupem. Mas para cada 7 de nós tem um. Porque a gente se espanta com o que acontece. E vamos pensar um pouco mais, vamos raciocinar. O Brasil não será a pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho? Onde é que esses trevosos se metem para evitar que isso aconteça? Aqui. Eu vou para a Suíça, minha esposa quer reencarnar na Suíça na próxima reencarnação. Deve ser chato para danar lá, né? Não, lá eles nem estão preocupados. Eles estão preocupados com os lugares aonde Jesus está atuando mais ativamente para que o planeta evolua. Né? E outra coisa, quem conhece tudo isso que nós estamos falando agora? Os espíritas, e mais ninguém. Ninguém tem essa literatura, ninguém tem esse conhecimento. Só nós conhecemos como funcionam os mundos espirituais, o que acontece. Bom, todo mundo que é espírito deveria saber, né? A maioria não sabe, mas deveria. Literatura está tudo disponível. Lê Emmanuel, André Luiz, né, esse pessoal, tudo disponível. A gente conhece que existe essa organização, graças a Evorino e Chico, graças ao Miramês, graças a André Luiz. E eles, na verdade, sabem que nós somos inimigos muito perigosos. Então, Brasil já, que é a pátria, vai ser, ainda não é nem coração, mas é pátria do Evangelho, nem é Evangelho, nem a pátria do Evangelho. Aliás, a Cris fez um comentário muito inteligente, muito perspicaz, desculpe, na semana passada. O Espírito, ele se arvora de ser o responsável por essa transformação desse planeta, desse país, no país do Evangelho. Ela falou assim, eu acho que são os evangélicos que estão fazendo isso. Ninguém estuda o Evangelho, não consegue tanto o Evangelho como os evangélicos. Não é verdade? Comentário perspicaz, mas é um comentário para a gente raciocinar um pouco, para refletir um pouco. Eles sabem tudo, é um negócio impressionante. E nós nem sabemos e nem vivenciamos. A gente usa crachá de espírita. Crachá. E o número de espíritas está no Brasil, né? Praticamente todos, né? Eu acredito que sejamos uns 10 milhões ligados ao espiritismo. E se você pega um movimento em Portugal, é forte no sentido de todos os países de fora é conhecido e é expressivo. A França não existe mais nada. Eu nunca consegui identificar um centro espírita na França. Na Itália tem 4 centros espíritas e na Itália é proibida a mediunidade. É tolerável, mas é proibida por lei. Mas é tolerável, ninguém faz nada. No Canadá tem, porque tem brasileiro lá. Estados Unidos também. Nos Estados Unidos está crescendo bem. Mas os Estados Unidos está crescendo bem. E eu fiquei surpreso com o México. Eu identifiquei muitos centros espíritas no México. Eles são espiritualistas, porque na verdade existe uma confusão danada, né? Eles se chamam espíritas, mas eles têm práticas que na verdade não são exatamente espíritas. Mas é melhor isso do que nada, né? Melhor isso do que nada. E então por isso que nós somos tão atacados, porque nós somos um foco perigosíssimo para eles. Mas curiosamente nós somos tão inocentes, tão ingênuos, tão infantis, que a gente não percebe isso. Não percebemos ainda, a maioria dos espíritos não perceberam ainda qual é o papel do espírito. O espírito não é um missionário.
O espírito é um grande devedor, mas que teve, por misericórdia de Deus e de Jesus, a chance de resgatar seus débitos pelo amor. O amor que apaga a multidão dos pecados. Nós somos todos falidos. O último que era missionário foi embora em 2002. Nem o Divaldo se considera missionário. E o Divaldo teve obsessor até a idade madura. Até a idade madura ele teve obsessor. Então, boa coisa também não foi. O Haroldo Dutra, que é o respeito por ele estava ligado à época de Capela, à época de Capela. Quem? Haroldo Dutra. O próprio Chico estava ligado naquela época, só que o Chico evoluiu bastante. O Haroldo Dutra evoluiu bastante. Eu estou dizendo que todos nós somos pessoas que faliram. Todos nós somos pessoas que faliram. E pelo amor nós estamos resgatando nossos pecados para no impelador. Por isso que o médium que acaba não trabalhando, não descarregando suas energias, coisas e tal, adoece. Está cheio de médium transtornado e doente que vai cheio, né, quando chega depois dos 50 anos. Primeiro, um problema de consciência, porque ele sabe que deveria estar trabalhando, não está tendo trabalho, e a consciência é implacável, né? Ela é implacável, fica batendo em você o tempo todo. Você não tem consciência disso, mas ele fica martelando. Aí você pira, porque é um choque entre o indivíduo e a persona. É? A história do superego, ego e id. Eu ainda chamo assim, não sei se a psicologia usa esses termos. A gente fica num conflito enorme. Uma das grandes causas de doença são nossos conflitos conscienciais, e que a gente não tem noção. Por quê? Porque a consciência sabe. Mas você, como pessoa, com essa personalidade que você está assumindo nessa reencarnação, você não quer viver alinhada e aderente ao que você realmente é em essência, e escolhe outros caminhos. E aí vem o problema. Se você não vai pelo bem, você vai pela dor, né? A maioria dos espíritas foram e entraram pela dor. Eu também, me perguntaram desde 88, como é que eu entrei? Como é que eu entrei? Pela dor. Então eles atacam a gente. E tem 1 bilhão. E outra coisa, estão dentro das organizações, porque eles gostam de poder, autoridade, são preparados para isso, têm técnicas muito sofisticadas de preparo. Dentro da direção espírita existem trevosas. Dentro do catolicismo, no alto clero, existem trevosas. Dentro das corporações existem trevosas. Manipulam, né? Manipulam, né? Eles são muito inteligentes. São espíritos extremamente inteligentes. Mais inteligentes do que a gente, inclusive, nossa média aqui. E eles se infiltram. Porque o objetivo é criar cisânia, criar separações. E é o que acontece quando a gente pega um movimento espírita, é uma vergonha. Quando a gente vê o que acontece entre os grandes grupos. USE, FESP, FEB, MOFRA, coisa e tal. Por isso que no Recanto de Luz e no Xerém, enquanto eu estiver vivo e responsável, a gente não pertence a nenhum movimento. Nós somos kardecistas e olhe lá se eu não for. Porque se eu não for, me desencarnam na hora, me substituam na hora. Mas eu não me filio a movimento algum. Não me filio mesmo, que dá vergonha. Eu vejo pelas palestras, no Vale tem muita gente da Aliança, e nós temos muitos amigos, por causa do Cheiro, muitos amigos no Vale do Paraíba, e eu fazia muitas palestras no Vale. Nunca entrei, com exceção de uma exceção, eu nunca entrei num centro espírita USE. E eu falei, engraçado, né? Sou convidado para fazer tanta palestra, né, e todos a aliança, eu nunca sou convidado, com uma única exceção, né, para a USE. E esse é o motivo pelo qual nunca me convidaram ou permitiram que eu fizesse palestra em Taubaté, que é um reduto USE.
Também tanto faz, eu já disse que isso não é minha profissão, e eu nem sei se eu deveria estar fazendo tantas palestras como eu deveria, né? Mas é impressionante ver isso dentro do movimento espírita. Ou a fraternidade. Eu vou no centro espírita, eu não posso frequentar o outro, né? Por isso que a gente mantém muito ecumênico tudo lá, para que as pessoas possam ir e se sentir confortáveis. Metade das pessoas que vão para a cura são católicos, 20% são evangélicos e 30% são os demais, dos quais os espíritas também. Porque essa fraternidade tem que ser mantida, não é possível. E quem é que está por detrás de todas essas divisões, esses milímetros, esses poderes? Nosso caráter, pelo estágio evolutivo que nos encontramos, somos extremamente atrasados, por isso estamos num mundo de prova e expiação, né? E também porque a gente fica sendo o tempo todo com o capetinho aqui do nosso lado, né? Ele prefere ele fica do lado esquerdo. O anjo da guarda está aqui no lado direito e o capetinho do lado esquerdo. Lembra dos desenhos? Né? Do desenho animado? A gente prefere ouvir o outro lado, porque a gente sempre foi negativo em todos os sentidos. Nós, atavicamente, nós sempre fomos negativos. Sempre olhamos o mal e nunca o bem. Sempre tivemos o problema de que estamos por baixo e queremos que as coisas fiquem por baixo. A gente está sempre envolvido com o lado negativo da vida. Isso se reflete na parte espiritual. A gente é negativista, nunca foi positivo, né? A gente está sempre olhando as coisas ruins, não as coisas boas, né? Quantos de nós pararam? Eu também fiz isso. Mas quantos de nós pararam essa semana para olhar o céu azul como está e enxergar o planeta maravilhoso e lindo que a gente tem? Mas a gente lembrou logo cedo de tudo aquilo que não tem, tudo aquilo que nos atrapalha. Então eles estão infiltrados, buscando na realidade manter esse país, esse planeta, a começar desse país, no status que nós estamos. Né? Outra coisa, por que nós somos espíritos? Nós estamos aqui para pagar nossos pecados, né? Através do amor. E qual é o papel do espírito realmente? Legal, né? Nós temos o mérito de ter abraçado o espiritismo. Mas qual é o papel nosso? Por que cargas d'água estamos no Brasil, nesse período, com esse planeta conturbado do jeito que está, com esse país conturbado do jeito que está, espíritas? Para tomar paz? Não aproximar a realidade da vida. Hoje, por isso, nós estamos buscando, dentro do Espiritismo, elucidar a realidade da vida. Desculpa. E uma coisa que você tem, uma inteligência avançada, você é falando com você mesmo, que eu estou olhando. Você tem uma inteligência avançada. Do lado aqui. Não, não estou fazendo isso, não. Você usou uma palavra aqui muito perspicaz, inteligente. Dentro desta sala só tem muito nervoso. E você olhou para mim, você é muito inteligente. Eu não sabia que gato era nervoso. Um dia eu vou procurar entender o que está por detrás do gato, mas tudo bem. Mas não era o objetivo agora. Não, por que cargas d'água nós estamos aqui? Nós estamos para resgatar nossos erros. Nós temos o mérito de ter assumido o espiritismo, certo? Nós fazemos parte, na verdade, de um exército. O exército de Jesus, que busca essa transformação desse planeta, que tem que começar pelo Brasil, transformando-se na pátria do Evangelho, no coração do mundo, pátria do planeta. Quem tem esse conhecimento? Somos nós. Se nós temos esse conhecimento, e a quem muito foi dado, muito será cobrado, tem um motivo. O motivo é exatamente essa transformação. Transformação para que se acelere esse processo evolutivo do planeta Terra, para que a gente chegue nesse mundo de regeneração, que é só a terceira divisão, hein?
Ainda tem a segunda e a primeira. Graças a Deus o santo vai chegar na segunda, mas não vai estar na terceira. Eu sou santista, tá? E pensei lá. Então, nós estamos aqui para ajudar nesse processo, mas de que forma? Transformando os outros? Não, transformando a gente. Porque a única forma de você transformar os outros é pela sua própria transformação. O próprio Mahatma Gandhi, ele quer transformar o mundo, transforme-se. Seja você a transformação que você quer no planeta. E a nossa transformação é uma transformação moral. E é uma transformação de conhecimento também, porque são duas asas que a gente tem que crescer. A parte das virtudes e a parte da sabedoria. E a sabedoria a gente aqui a conquista, né? Aqui deveria falar no Paralímpico, que conquista com conhecimento e depois com a aplicação do amor nesse conhecimento. Que no fundo sabedoria implica existir no amor. E amar, no fundo, realmente implica em viver com sabedoria. Né? Então você precisa de conhecimento, tudo isso que a gente está falando sobre isso é apenas um aspecto de tudo aquilo que a gente tem que conhecer. E nossa transformação. Jesus, por exemplo, escreveu alguma coisa? Nada. E olha, foi a nova evolução que aconteceu nesse planeta. Ele deu exemplo, 3 anos de exemplo, 3 anos de ministério. E criou. A própria origem do islamismo é a obra de Jesus. Jesus, isso Emmanuel que comenta, como é um povo diferente, ele teve que fazer uma abordagem da Boa Nova diferente para esse povo e mandou Maomé. Maomé falou em algumas coisas, mas se você vê a essência do islamismo, tem os preceitos do cristianismo e tem os preceitos hebraicos também. Esse negócio que a gente fala, não faça aos outros o que não gostarias que vos fizessem, é o mesmo preceito islâmico, é lei áurea, e é o mesmo preceito dos hebreus. A nossa é um pouquinho diferente, né? Faça aos outros o que gostarias que vos fizessem. Por quê? Porque nós aprendemos com Jesus que tem que ter ação, e simplesmente não é só não fazer o mal, é fazer o bem. Para o hebreu é não fazer o mal. E mesmo assim eu discordo, mas esse é o preceito principal deles. Porque quando a gente volta no Antigo Testamento e pega o Levítico, pega o Deuteronômio, nós encontramos a mesma coisa, fazer o bem para os outros, fazer a prática do bem para os outros. E o islamismo é a mesma coisa. Fala, gato. Padre, vamos, você fez uma colocação fascinante, que é matemático, que nós estamos dentro do Espiritismo, dessa filosofia, sendo matemático, é para dividir e multiplicar. É por isso a gente não tem que adquirir as informações para não termos só para nós mesmos. É para a gente dividir com as pessoas, dividir com outros seres humanos. Obviamente, sem prepotência e sem petulância. Porque somos normais, somos os fracos, com conhecimentos um pouco mais elevado dentro da filosofia. A minha palestra está complicada. Não, eu vou pegar um gancho muito interessante que você fez. O modelo da humanidade é um modelo de relação. Nós não podemos viver e nem conseguiríamos viver isolados, certo? Desde o fato de a gente reencarnar, precisa de um homem e de uma mulher, né? O aprendizado, precisa de um professor para eu ser o aluno, né? Tudo nessa vida é um mundo de relações. Por que será? Porque na realidade tem que ter uma troca, né? E outra coisa que é interessante quando você analisa o ser humano, todos foram criados à imagem de Deus, no sentido, todos foram criados iguais, o que não é verdade, cada um é diferente do outro.
Né? E por que então a troca? A troca porque nós nos completamos com as diferenças dos outros. Foi muito bom seu comentário. Tá? E desculpe a brincadeira com relação a chamar você de gato. Foi gato, acabou. Isso não é problema nenhum. Mas para mim foi erro maior ainda. Você foi erro maior. Sabe, você é santista. Não é? É verdade. Estudei aquário, continua. Mas é isso, porque a gente cai a ficha qual é o nosso papel conosco mesmo e qual é o papel que nós temos perante o nosso grande mestre, que é Jesus. A gente faz parte desse exército. Nós somos formiguinha, talvez até o verminho da formiguinha, mas nós temos um papel. A gente não podemos passar essa existência, essa reencarnação, sem contribuirmos para isso, sem contribuirmos para que essas coisas aconteçam. Né? Por que será que os benfeitores do lado de lá trabalham tanto como trabalham e não param de trabalhar? Mas a gente vê esse exemplo até na nossa família. Eu só tenho uma filha e ela é uma coisa. Ela só acredita no que ela quer e faz o que ela quer. Mas eu sinto que ela vê o que eu faço e ela acha que tá legal mesmo. Ela não faz, sabe? Ela ainda não tá nesse ponto. Mas ela aprova tudo que eu faço. Ela gosta de me ver fazendo as coisas, sabe? Ajudando, fazendo alguma coisa. Isso. Então a gente vê na nossa família. Imagina na humanidade toda. E Jesus não nos obriga a nada. Só que tem o seguinte, e isso acontece para quem é do mundo corporativo, tem empresa, sabe muito bem. No nosso mundo a gente diz que não existe misericórdia. Se você não está dentro, está fora. Não é assim? Com Jesus vai ser a mesma coisa. Se a gente não está dentro, está fora. Que vai para frente esse planeta e que vai conseguir se transformar no mundo de regeneração, não existe dúvida. Não existe dúvida que nós vamos chegar ao mundo de regeneração. Por mais que a gente atrapalhe. Mas o grande questionamento interior nosso é o seguinte: é conosco ou sem nosco? Obrigado. Um pouco eu acredito que não seja a presença dela, mas talvez a projeção de onde ela se encontra e acompanha, e não sei. E houve um trabalho no perispírito feito pelos amigos que lhe acompanham. O ambiente está cheirando a éter, está cheirando a coisas de medicina, ambiente hospitalar. Então, todos recebemos, na medida do nosso merecimento e das possibilidades, auxílio nos nossos desafios físicos e, com certeza, o incentivo da palavra, porque Miramês diz muito que a gente cura pela fala também, que a gente mantém o ambiente saudável pela fala. Então, todos nós somos ganhados por esses efeitos. Obrigado, Felipe. A senhora sabe que todas as palestras eles acompanham os médicos, os benfeitores, e sempre acontecem trabalhos de cura e de tratamento. Isso é de praxe mesmo, isso é comum. Eles aproveitam para fazer trabalhos de cura. Para você ver como eles não param de trabalhar. Ontem foi os trabalhos de cura do lado espiritual, começaram na sexta-feira, de manhã cedo, terminaram fisicamente às 5 horas da tarde ontem. Saíram de lá, as equipes espirituais, 28 equipes saíram de lá e já começaram o tratamento em casa das pessoas que foram atendidas, fazendo a visitação de acordo com os horários, né, a partir das 23 horas até as 5 da manhã, que alguns se encontram aqui, trabalhando aqui hoje, nesse momento. Então, o meu papel é só de pôr no correio, na entrega do que o ambiente me proporcionou a visão. E todo mundo sai reconfortado.
É isso aí. E é por misericórdia e bênção que a gente recebe isso. Porque realmente, quando a gente tem, vive essa presença com eles lá, né? Eu não sou médium, mas quando vive essa presença, a gente vê o gap, essa diferença entre o que nós somos e o que eles são. É um estímulo ao nosso progresso, mas por outro lado, muitas vezes a gente fica meio chocado com o tamanho da diferença entre eles e nós, né? E vou fazer a prece. Obrigado. Mesmo não sendo um dia de sol e de azul no céu, vamos imaginar que estamos todos na praia. Escolham a praia mais bonita que vocês conhecem, num dia bastante ensolarado. Estamos com os pés bem na beira da água. É um dia razoavelmente quente, não nos incomoda, mas é clima morno, agradável, a água está tépida. E a gente olha para as ondas. Essas ondas, as suas espumas brancas. Levantamos um pouquinho o olhar. O mar está bastante azul. E é um barco, percebemos agora um barco. Um barco que é de pesca. Não é grande, mas a gente sabe que é de pesca. Está bem próximo de nós, talvez uns 40 metros. E tem 3 pessoas nesse barco. Uma delas está cuidando das redes que foram lançadas do outro lado do barco. Tem outra pessoa próxima do mastro. Ela realmente não está fazendo nada, mas está contemplando quem está sentado atrás, perto do timão. Perto exatamente do timão que conduz, direciona ao sabor dos ventos do próprio barco. Essa pessoa, ela levanta, está sentada e olha para nós, e a gente reconhece, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele olha de uma forma muito serena para nós mesmos, para cada um de nós. Parece que ele sabe exatamente o que vai em nosso íntimo, mas não existe censura, não existe absolutamente nenhum sentimento, senão o dessa serenidade e dessa ternura para cada um de nós. Ele sabe exatamente o que precisamos, sabe exatamente o que estamos solicitando e nos diz: confie, filho. Todos nós chegaremos lá, mas me dê a mão e me siga, porque seu destino, filho, é a perfeição relativa que podemos criar em nós. Seu destino é a felicidade, porque Deus criou todos os seus filhos para a felicidade. Confie e siga o caminho que eu estou lhe apresentando. Suas mazelas, suas dificuldades, suas dúvidas, tudo irá sumir. Só me siga. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai
Graças a Deus. Eu quis completar para enfatizar que Ele é todo o poder, reino e a glória. Obrigada, Fábio. Tem que ser aos livros do Fábio. Queria também só fazer um convite que eu sempre faço a todos, que a gente preparou ali a cantina especial para o dia de hoje.